Há mais ou menos 3 semanas atrás, estava aí no lugar de vocês. Meu filhinho estava ingressando no Colégio São Bento. E quando a professora começou a falar, eu pensei assim, ela vai dizer daqui a pouco que o São Bento é o primeiro lugar do Enem, que já foi, coisa assim, mas felizmente ela me livrou e livrou aos demais de um fato que já era conhecido. Ela se concentrou nos alunos do São Bento. Apenas um exemplo de um colégio, eu sei que aqui há alunos também do Santo Inácio, do Santo Agostinho, do Gay-Lussac de Niterói, de vários outros excelentes colégios do Rio de Janeiro. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa estadia lá, no 4º andar do colégio, quando eu ia passando do 4º andar para o auditório, me chamou a atenção uma gravura que na gravura tinha alguma coisa escrita. Estava conversando isso hoje com os alunos do diretório. Era uma gravura com uma frase de Dom Lourenço de Almeida Prado, que morreu aos 97 anos e construiu uma geração de pessoas com uma sequência de ideias muito claras sobre educação. E a frase dizia o seguinte: um professor é um pintor de almas, vírgula, mas é mais do que um pintor de almas. E o motivo pelo qual ele dizia que o professor é mais do que um pintor de almas é que o objeto que está sendo retratado reage. O objeto que está sendo retratado é um ser humano que está sendo educado. Curiosamente, um dia antes eu estava lendo sobre a vida de Karl von Clausewitz, que foi um estudioso da guerra, principalmente da derrota que os prussianos tiveram para Napoleão na Batalha de Iena, e ele fez uma frase que era totalmente diferente, mas absolutamente congênere. A frase dele foi: numa guerra, aquele que você está combatendo vai reagir, e você tem que antecipar a reação dele. Por que eu estou trazendo esses 2 pontos aqui? Pelo seguinte, porque o estudo da economia, eu fiz engenharia, eu posso dizer isso, não tem nada o que ver com o estudo de engenharia. O estudo da economia se concentra no ser humano, como o Braido muito bem colocou, e nas interações do ser humano. Na escola de engenharia, onde eu estudei engenharia, na UFRJ, do ser humano a gente queria saber peso, altura e volume. Não queria saber como ele reage a incentivos. Eu queria saber coisas que eram afeitas a alguém que estava projetando alguma coisa. E eu vou dar para vocês 2 exemplos de como isso é importante e depois eu vou voltar para o Dom Lourenço de Almeida Prado e para o Karl von Clausewitz. Tem um nome bem complicado, mas é um sujeito de ideias muito interessante. Quando o prefeito do Rio de Janeiro demoliu a perimetral, eu li, e vocês leram no jornal, um secretário da prefeitura que disse: será o dia mais catastrófico da cidade do Rio de Janeiro. O elevado da perimetral ia ser demolido. Como a minha família tem parte em Niterói, eu costumo ir para Niterói, e por acaso eu esqueci dessa notícia, ou nela não acreditei muito, e segui para ir para Niterói passando pelo centro. Quando eu passei pelo centro, eu lembrei da notícia, eu falei, mas ele falou isso, o viaduto está sendo demolido. Nunca passei no centro tão vazio e tão fácil de passar, mesmo sem o viaduto da perimetral. As pessoas reagem. Os economistas sabem que as pessoas reagem às notícias. Outro exemplo, nós temos um professor aqui, César Santos, que fez uma tese sobre o crescimento da epidemia de AIDS na África. O gráfico dos sanitaristas fazia assim, ó, e o gráfico dele
fazia assim. E ele acertou. Por que ele acertou? Ora, muito simples, porque os sanitaristas e médicos não incluíram nos seus modelos o fato de que o ser humano reage. E erraram, assim como errou o secretário do prefeito. Previram uma catástrofe que não aconteceu. Os economistas incluem em seus modelos o fato de que as pessoas leem e, se for um viaduto, naquele dia, a menos de algum economista desavisado, ninguém vai para o centro, porque sabe que o viaduto está sendo demolido. E, no caso da epidemia, tomam medidas de precaução. É isso que dá a força da ciência econômica, é o conhecimento desse fato. E a força não é pequena. Os problemas mais importantes que nós vamos ter daqui para frente, como, por exemplo, questão de coordenação para lutar contra sérias crises no planeta, enchente de um lado, coisa assim, não vão mais ter solução bélica, porque ninguém vai invadir a China ou o Brasil para impedir que polua mais ou polua menos, mas vai ter uma série de incentivos que vão ser determinados para que aqueles países que agridem o meio ambiente com consequências fora do seu local, que você polui num país, mas é o oceano no outro país que sobe, esses aí vão sofrer, por exemplo, taxação nas suas exportações. É uma forma de coibir, como se fez com o trabalho infantil no México. Queria reduzir o trabalho infantil no México, começaram a ser taxadas as exportações do México. Logo, logo, o presidente percebeu que a renda caiu, porque os termos de troca se deterioraram, estavam pagando menos pelas exportações mexicanas, e os mexicanos mais pelas importações que faziam. Com a queda da renda, cai a representatividade política, com isso cai o suporte político do presidente, ele liga e fala, para aí, faz uma legislação rápida com esse negócio de trabalho infantil, senão a gente vai sair do poder. Então, o estudante de ciências sociais antevê que aquele sujeito quer poder, que o poder depende de renda, que a renda vai ser afetada se houver um incentivo contra as exportações dele, e aí, através de um incentivo, você reduz o trabalho infantil, assim como no futuro, através de um incentivo, a gente vai poder resolver os problemas que são os mais importantes hoje em dia. Então, o que é que isso tem a ver com o Dom Lourenço de Almeida Prado e com Carl von Clausewitz? É exatamente a mesma coisa, ele falou isso. Quando você educa alguém, essa pessoa reage. Quando você pinta alguém, o modelo reage. Quando o Carl von Clausewitz fala que você combate alguém, essa pessoa reage. Então, de certa forma, essa reação do ser humano ao ambiente que o cerca dá à nossa profissão uma força muito grande. Uma força muito grande. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque eu acho que o André e o Braido já colocaram muito claramente os subsídios para a dúvida entre fundação ou outra em economia. Mas eu sei que alguns de vocês devem estar em dúvida, não entre fundação ou outra instituição, mas talvez entre economia e direito, ou economia e engenharia, ou economia e relações internacionais. Deixa eu fazer uma avaliação. Quem é que está em dúvida aqui, por favor, dos alunos? Não vale os nossos alunos, que esses já estão entre economia e alguma outra profissão. Uma aqui, você também, mais outro ali. Qual é a profissão que vocês estão considerando? E você? Medicina. Medicina. E você? Direito. E o colega lá? Alguém levantou a mão. Engenharia? É. Bem, então, a sua dúvida eu já respondi. Você tem ou não tem interesse de entender o ser humano? Se você tem interesse em entender o ser humano, engenharia está um pouco distante.
Os métodos da economia podem ser parecidos, em alguns casos, com os métodos do engenheiro, mas o objetivo é absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Bem, economia e direito. Eu vou dar uma outra dica. A economia é uma ciência, no sentido de que você pode dirimir dúvidas com uma coisa chamada verificabilidade. Eu digo aqui, se eu soltar essa bolinha, a bolinha vai cair com 15 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Você faz a experiência, arruma uma forma de medir, que você vai ver que eu estou errado. Não é verdadeiro isso. Ok? Foi fácil de medir. Agora, se eu disser, eu tenho aqui um violão, e eu quero saber para quem que eu vou dar o violão nessa sala. Uma coisa absolutamente trivial do dia a dia, e vocês não vão achar resposta na ciência. A maior parte das indagações que a gente tem, a Beralda falou uma coisa que está me fazendo pensar até agora, que ela disse, conquista de filho é o dobro do que da conquista da gente. Talvez seja 1 trilhão de vezes mais. A economia é uma ciência, não é exata, mas é quase exata. Não é tão exata, mas é quase exata. Então, as questões, se eu disser para quem que eu vou dar um violão, para quem que vocês acham que eu deveria dar um violão aqui, nessa sala, se eu fosse dar um violão para alguém? Hein? O quê? Não vale falar, porque a gente já conversou. Mas para quem que seria? Seria para quem? Para a pessoa mais baixa, para a pessoa mais alta, para a pessoa que toca violão melhor? Para quem que eu daria o violão? Hein? Para quem quer aprender. Para quem quer aprender mais ou para quem quer aprender de menos? Começa a surgir uma série de perguntas. Alguém pode dizer, para aquele que toca melhor, uma visão de que um bem deve ter a sua destinação mais nobre, aristotélica. Mas alguém pode dizer, não, de jeito nenhum. Tem que dar para aquele que toca pior. Porque aí você vai dar um incentivo para ele aprender. Então, aonde que está a bolinha para eu soltar para ver se a resposta A ou a resposta B que está certa? Em lugar nenhum. Não existe verificabilidade, não existe o amparo dos fatos para perguntas desse tipo. E a economia está no meio termo. A pergunta que eu fiz, por exemplo, de conceito de justiça, que seria para quem que eu daria o violão, é uma pergunta do direito, que o direito tenta responder. Dependendo do lado que você está, ele pode responder que é assim, ou pode responder que é assim, e pode usar argumentação num sentido ou no outro, e convencer do que ele quer. É uma profissão que tem também um poder grande no estudo da argumentação. Agora, economia, você não tem nem essa certeza tão grande, também não tem a falta de verificabilidade. Se eu disser que se um país expandir a moeda 10% ao ano durante 50 anos, você vai ver a inflação anual, aí você diz, está entre 0 e 2, está entre 8 e 12, ou está entre 100 e 1000. A segunda alternativa vai ser a alternativa mais verificável na maior parte das vezes. Mas você não pode dizer que é 10. Por quê? Porque muita gente pode pegar esse dinheiro, botar debaixo do colchão, e aí esse dinheiro não gera aumento de preço. Então, nessa decisão entre economia e engenharia, já está dada a resposta, entre economia e direito, e economia e medicina, medicina, bem, é difícil, realmente. Eu vou ter que pensar. Não sei como responder. Mas o ponto todo a fazer é o seguinte, às vezes tem um colega nosso que era daqui eu não vou dizer o nome, porque ele é um sujeito muito conhecido, mas ele era daqui da nossa escola, há muito tempo atrás. E a gente falava para ele, olha, vamos ali, porque ali na Marquês de Abrantes, não sei se vocês conhecem, tinha o Lhamas, que era não sei, ainda tem, que era um bife com batata frita muito razoável, um preço muito convidativo, mas era muito mais caro do que o bandejão aqui. Bandejão, também a qualidade não era muito ruim. E a gente falava para ele, vamos hoje só sexta-feira na Lulamas, vamos hoje só sexta-feira na Lulamas.
Ele, não vou no Lemos, que eu tenho que poupar, porque eu vou sair daqui, etc. E ele realmente não ia. E a gente até, às vezes, cotizava para que ele fosse. Vez ou outra ele aceitava, uma gentileza. Bem, aí, um dia eu estava em São Paulo, perdi o último avião, totalmente sem saber o que fazer, peguei a minha carteira. Naquele tempo não tinha celular com 10 mil, 500, 50 mil números em São Paulo de colegas. Tinha um papelzinho que você dobrava, escrevia a caneta, o telefone dos amigos, uns 10 ou 15, que é o que dava no papelzinho. Falei, tem um amigo meu aqui em São Paulo, vou ligar para ele. Liguei para o amigo mandou, daqui a pouco, apareceu lá um carro enorme, o sujeito abriu a porta e ele não veio junto. Falei, pode ser um sequestro, mas não era o sequestro. E entrei no carro, foi andando, de repente a paisagem em São Paulo começou a mudar, começou a ter árvore muito bonita, umas coisas assim. Eu falei, tem uma zona, deve ser uma zona muito poder aquisitivo. Entrei no condomínio, entrei no apartamento, não havia ninguém. Virei para o chofer e falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, porque esse aqui é um apartamento de hóspede, apartamento enorme. Aí daqui a pouco aparece o colega de roupão, foi amigo meu, foi amigo do Afonso, que está aqui, foi amigo do Renato, foi amigo do Cipriano, mas eu não sei se vocês vão identificar quem é. Ou seja, ele virou e falou, mas como é que pode? Você não ia no Lema, ficava lá pão duro, não conseguia fazer. Ele falou, muito simples, eu fiz 3 operações de opções e enriqueci. A operação de opção é assim, tem uma pessoa aqui vendendo batata a R$1. E tem uma pessoa aqui comprando batata a R$1,10. Você compra 1 trilhão aqui, vende 1 trilhão aqui e está rico. Essa é uma característica muito curiosa dos economistas, que eles trabalham sobre estoques, eles não trabalham sobre fluxos. Se um economista dorme no ponto, vocês viram aí o que aconteceu com algumas empresas de São Paulo, que contrataram um economista que dormiu no ponto, fez uma aplicação do lucro acumulado dos últimos 10 anos que quase virou pó, porque ele dormiu um dia. Se alguém que trabalha com fluxo, por exemplo, um dentista, um engenheiro, como eu também já trabalhei, dorme ou fica doente um dia, ele perde 3 clientes ou 2 carros da linha de produção, porque ele trabalha com fluxo. Então, os economistas, principalmente do mercado financeiro, né, Cipriano, têm essa característica de poder, através da operação com estoques, basta fazer isso. Ache alguém que vende batata por 1, alguém que compre por R$1,10. Às vezes eles estão situados em pontos distintos no espaço e no tempo, mas você tem que achá-los, e aí você compra 1 trilhão, vende 1 trilhão, acabou. Agora, as profissões que trabalham com fluxo não podem fazer isso, tá? Se você quer ganhar 1 trilhão e é dentista e a cárie é R$1 por cárie, você vai ter que fazer 1 trilhão de cáries. Não tem jeito, tá certo? É óbvio que todos vão estar pensando, mas seu colega também podia ter perdido 1 trilhão. Podia. Mas, e vocês também podem estar pensando, mas se um ganha, outro perde. Nem sempre, porque às vezes tem um ente que financia essa coisa. Então, existe essa curiosidade da profissão de economia. Como é que pode? O colega não ia no Lema, mas de repente está com 3 apartamentos, fez 3 operações de opções. Aí sumiu, desapareceu. As pessoas até brincavam, cadê aquele nosso colega? Não tá, podia estar aqui, se ele não tivesse enriquecido, estaria aqui trabalhando com a gente, saiu, sumiu. Nunca mais trabalhou. Recentemente até o encontrei, continua administrando a fortuna, com mais aversão ao risco do que tinha antes, evidentemente, está ficando mais velho, e está indo muito bem. Então, esse fato da profissão de economista, como eu disse, o meu objetivo não é dirimir dúvidas entre a Fundação e outros, porque isso aí o Luiz e o André já deixaram claro o recado de que vocês não vão desperdiçar o esforço que fizeram até agora nos melhores colégios do Rio de Janeiro. Então vocês vão querer uma escola que tenha seriedade no ensino.
Eu trouxe aqui nos últimos 4 anos 7 prêmios Nobel de Economia para conversar, interagir com os alunos, incluindo o John Nash, que todo mundo foi lá tirar fotografia, né? Que é o sujeito da mente brilhante, estava aqui conosco, o Robert Lucas, o Edward Prescott. Na verdade, são os prêmios Nobel dos prêmios Nobel. Então, isso já está claro. Agora, nessa decisão sobre economia, acreditem, com desconfiança, porque eu sou economista, mas é uma profissão realmente muito bonita, principalmente quando acoplada não só a relações internacionais, mas nós acoplamos aqui também a direito, a sociologia, a história e a filosofia. Se quiser, pode ir até um grau ali depois da filosofia, até pegar um pouquinho de teologia. Vai lá para São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para incorporar mais e fazer uma roda maior ainda. Não fiquem presos só no individualismo, só naquela corrente, mas se forem estudar assim, é uma coisa maravilhosa, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão ter nas mãos um poder muito grande. Muito obrigado a todos.